Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram. Tudo bem com vocês? Vamos nessa para a live de hoje. Atrasado um minuto, aconteceu um pequeno acidente com a minha camisa, mas a gente trocou rapidamente aqui coisas, ossos do ofício. E aí, galera, todo mundo me vendo e me escutando bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Hoje estamos com muita coisa para falar. Imagino que vai dar certo. Tudo dominado? Show! Deixa eu só iniciar aqui pelo YouTube também, tá? Como eu falei ontem, eu tento transmitir das duas maneiras. A diferença é que hoje, quem vai estar assistindo pelo YouTube não vai ver a tela do computador, que eu vou mostrar algumas vezes a tela do computador hoje. Então eu aconselho a você... caso você queira assistir a live mais completa, ficar no Instagram, tá? Vamos começar aqui. E aí, de onde é que vocês são, galera? Falem aí. O que é que vocês acharam do dia de hoje, nas datas para os concursos de delegado? O que é que vocês acharam do dia de hoje? Fala, pessoal do YouTube. E aí, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo, pessoal do YouTube? É sempre problemas técnicos. Pessoal do YouTube tá me vendo? Ou não? Rapaz, sinceramente, tinha dado tudo certo ontem, aí hoje tá zoneado. Bem, não estão vendo. Tá, todo mundo pro Instagram então, beleza? Todo mundo pro Instagram, a live vai ser toda no Instagram hoje. Beleza? O pessoal que tá no YouTube, eu imagino que vocês não estão me vendo, eu não tô conseguindo ativar a câmera aqui. Então a live vai ser toda no Instagram hoje, beleza? Vamos pra lá, quem entrar depois avisem, valeu! Vamos lá, galera. Vamos começar. Live hoje, tá? Sobre os adiamentos, gente, eu sempre tento comentar alguma coisinha pra vocês. Coisas que não estão no nosso controle, ou que não vão dar resultado, a gente tenta deixar pra lá, tá? Se você vai fazer essa prova, se você tá no nível muito bom, apenas tente ser resiliente, altere sua passagem, se já tem a data marcada, ponto. Volte aos seus estudos. Quanto mais tempo você demora vendo coisa no Instagram, vendo o pessoal reclamando, achando que vão mudar a data de novo, querendo judicializar e tudo mais você deixa o seu concorrente te passar, tá bom? Então aprendam a gastar a energia de vocês em coisas produtivas. Essa não é uma coisa produtiva definitivamente. Tentar bater de frente com o banco e tudo mais, deixa pra depois, tá? Deixa pra depois. Vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai falar de organização dos estudos para delegado, tá bem? Vamos falar de bastante coisa, cronograma de estudos, vamos falar de utilização do tempo. Na verdade, a gente vai começar falando de utilização do tempo para vocês verem como vocês utilizam o tempo de vocês de forma errada, tá bem? E depois eu vou explicar como vai ser o nosso método ADN delegado. Mostrar dentro do ambiente para vocês. Tem algumas pessoas que estão com dúvida, mas isso vai ser ao final da live. Quem tiver interesse fica. Quem não tem, preste atenção, porque eu acho que a live vai virar algumas chaves para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Gente, com relação ao tempo, a gente prometi começar falando disso. Pode parecer algo que não é dicas absolutas e tudo mais, mas vocês vão ver o quanto pode mudar no entendimento de vocês sobre o concurso público. Isso que eu vou falar sobre o tempo, tá bem? Então, o tempo, ele tem, no estudo para concurso, ele pode ser visto de duas maneiras. De maneira macro e de maneira micro, tudo bem? E aqui eu quero que vocês prestem atenção
se tem alguém anotando, é igual aquele professor chato que diz, presta atenção em mim. Não presta atenção em anotar agora não, porque é basicamente vocês pensarem junto comigo, tá? O tempo ele tem pode ter dois aspectos aí, o aspecto macro e o aspecto micro. O aspecto macro é o tempo até sua aprovação, ou seja, aquele espaço de tempo que você vai gastar desde o início dos seus estudos até sua aprovação. Esse é o tempo visto de maneira macro, tá? E o tempo de maneira micro é o tempo que a gente vai falar mais, especialmente mais à frente, que é o tempo de como você aproveita o seu dia, diariamente, para utilizar ele da melhor maneira possível. Tudo bem? Daí, o que acontece? Muita gente só se preocupa na organização do dia e não pensa no tempo de maneira macro. Não pensa. A pessoa não raciocina. Ela simplesmente liga o automático e começa a executar alguma coisa que ela tenha se proposto. Certo? E aí, como ela não pensa de maneira macro, algumas coisas ela não consegue entender. Gente, por favor, preste atenção nisso. Quando vocês sabem, quando eu falo para prestar atenção, porque realmente é algo que eu considero relevante. E aí ela não consegue entender algumas coisas que ela acaba não tendo resultado. Por exemplo, quando uma pessoa começa a estudar, ela tende a captar pouquíssima coisa do que ela está estudando. Quando uma pessoa começa a estudar, ela tende a captar pouquíssima coisa do que ela está estudando. A gente falou até um pouquinho disso ontem. Estudar qualquer coisa, tá? Estudar qualquer coisa. Sendo que, como ela tem uma certa pressa e a pessoa que está no início do estudo acha que, por ser inexperiente, ela acha que está perdendo tempo ao não entender aquilo que ela está estudando, ela tenta acelerar. Ela tenta acelerar aquele estudo. Então, o que ela vai fazer? Aumentar o tempo de estudo dela. Ela vai tentar comprar ou contratar o melhor material e tudo mais, achando que isso daí vai suprir o trabalho do tempo. Não supre. Não supre, tá bem? E quando você não entende isso daí, que você vai ter um crescimento, você tem que deixar o tempo agir naturalmente, você tem uma série de efeitos nefastos no seu estudo. Uma série de efeitos nefastos. Por exemplo, você tá seguindo ali, daí você pegou um material relativamente longo. Aí você começa a ler o material, aí você fica olhando, sei lá, o material tem 500 páginas. Aí você fica olhando, tá nas 50. Aí falando, caraca, faltam 450 páginas. Não, vamos fazer um esforço para avançar nesse material aqui. Vamos fazer isso. Aí você vai lendo. Achando que o mero fato de ler vai fazer com que você aprenda. Sendo que aí, com o tempo, se você voltar um pouquinho no seu estudo, você vai ver, caraca, eu não estou aprendendo isso, eu não lembro do que eu li. Ou seja, estou perdendo tempo. Essa é a sua dedução. Sendo que é uma dedução errada. Você não está perdendo tempo. Você simplesmente está se preocupando com algo que vai vir dali a algum tempo, naturalmente. Então você teve uma primeira compreensão errada. Tudo bem? Sendo que tem uma maneira que você efetivamente perde tempo, sendo que muitas vezes você acha que não é perda de tempo. Olha só. O que não é perda de tempo, você acha que é? Ou seja, poxa vida, eu tô lendo, não aprendo nada. Porque o aprendizado vem com o tempo e com a repetição. Você entendeu uma coisa errada já. Sendo que eu vou inverter agora.
Você acha, por exemplo, que quando você contrata um cursinho de videoaulas de 1 ano, por exemplo, e você começa a assistir, começa a ver que ele não está rendendo muito bem, tipo, você percebe que demora muito a aula ali, você está captando pouquíssimo, porque uma coisa é quando você está lendo, você tem uma certa velocidade, você sabe que vai acabar ali com um certo tempo e não está entendendo. Outra coisa é algo que vai demorar 1 ano para finalizar. 1 ano para finalizar, aí você começa. Aí deu 1 mês, aí você, caraca, mas eu não tô pegando nada, eu não tô gostando dessa sistemática, tô com preguiça, tô tendo sono, não, os professores não são bons e tudo mais, porém, eu já paguei. Eu já contratei o curso de 1 ano. Eu fiz 1 mês, mas eu paguei, eu fiz muito esforço para pagar. E eu vou fazer esse curso até o final. Mesmo que ele seja uma grandíssima porcaria. Mas só porque eu paguei, eu vou fazer até o final. O curso é de 1 ano. Isso é uma perda de tempo. Isso é uma perda de tempo. Sendo que você não identifica como perda de tempo. E o que não é perda de tempo, que é você ler naturalmente e as coisas entrarem naturalmente através da repetição, você acha que é perda de tempo. Então, a compreensão dos efeitos que o tempo provoca no nosso aprendizado, muita gente compreende errado. Essa última coisa que eu falei tem um nome no campo da neurociência que se chama falácia dos custos perdidos. Você acha que por ter gastado... Então, e o que é que acontece? Quanto mais tempo você passa no curso, você percebe que o curso é ruim, tá? Com 1 mês você percebe que o curso é ruim. Aí você, não, mas eu vou dar mais uma chance. Com 3 meses, você continua achando o curso pior. Na verdade, você passa a achar o curso pior. Porém, você vai se comprometendo mais e mais. Pô, mas eu já passei 3 meses. Se eu parar agora, eu terei perdido 3 meses de estudo. Se eu parar agora, se eu mudar. Ele não pensa que se ele não parar, ele perde 9. Ele perde 9. Então, essas falácias que os acontecem muita coisa. Relacionamentos acontece no cinema. Quando você olha, você percebe que um filme é ruim. Tem filme que a gente percebe que é ruim desde o início, né? Não, mas pô, eu paguei R$30. Aí a pessoa perde 2 horas do seu dia, da sua noite, para assistir um filme que continua sendo uma porcaria. Tudo bem? Então, gente, o tempo é algo que vocês têm que entender bem para deixar o aprendizado fluir. Essa é a primeira coisa. Sendo que a gente falou do tempo de maneira macro, né? O tempo até a aprovação. Então, muita gente já está estudando há muito tempo, quer antecipar a aprovação, acaba gerando ansiedade, mas eu nem vou me debruçar sobre isso, que é uma outra live, é uma coisa psicológica. Vou tentar me debruçar sobre aspectos mais reais de vocês, tá bom? O tempo de maneira micro, ele vai ser dividido do seu tempo de estudo ali durante o dia e no seu tempo de descanso, tá? Eu poderia deixar para citar o descanso ao final, mas eu vou citar no início porque ele tem que fazer parte da sua rotina de estudos. O seu descanso tem que fazer parte da sua rotina de estudos. E eu sou muito exigente com os nossos alunos em relação a descanso, gente. Mas muito exigente mesmo. Porque o descanso ele vai ser usado para consolidar o conhecimento que você aprendeu durante a semana. Se você não descansa, simplesmente o conhecimento vai sobrescrever. Lembra do arquivo no Word que a gente salva um arquivo por cima do outro? Acontece algo parecido com o conhecimento quando você não descansa. Sendo que isso é extremamente contraintuitivo, porque a pessoa acha que quanto mais ela lê, mais conhecimento ela vai ter. Sendo que, mais uma vez, ela não pensa que não importa o conhecimento que ela tem,
Importa o conhecimento que ela lembra na hora da prova. E para lembrar, você precisa da sua cachola limpa e descansada, tá? Para lembrar, você precisa disso. Então, o tempo de maneira micro, ele deve ser encarado com a sua organização normal de estudos, mas toda organização, a gente vai falar de organização de estudos aqui, deve considerar o descanso, tanto entre os dias, como em um dia específico. Por exemplo, no domingo, a gente recomenda para os nossos alunos não estudarem, ou qualquer outro dia da semana. Mas não é uma questão assim de dizer, olha, você tá... quando você se sentir muito cansado, para de estudar. Dá uma segurada. Quando você se sentir muito cansado, dá uma segurada, descansa e depois volta. Qual é o problema disso? É um problema sério. Problema sério. Porque você está submetendo o controle do seu estudo ao acaso. Você não está controlando ele. Olha só como é diferente. Preste atenção. Olha só como é diferente. Eu vou dizer assim. Bem, hoje eu vou estudar 5 horas do meu dia. Quando completar 5 horas, eu vou interromper e vou fazer qualquer outra coisa. Todo dia vai ser assim. Independentemente do que aconteça, eu vou fazer isso de segunda a sábado e vou descansar o domingo. Então eu vou criar rotina. Aí o que acontece? Isso aqui também é muito importante, tá, gente? O que acontece? Quando você está criando a rotina, pessoal, a gente está falando de organização de estudos. Então, quando você está criando a sua rotina de estudos, você gasta muita disposição muita energia na criação. É só você experimentar, começar a estudar e ver o que acontece com a sua energia nas 2 primeiras semanas de estudo. Ela é baixíssima. Tá? Por quê? Porque você está colocando uma nova atividade na sua rotina. Está colocando uma nova atividade. Vou usar a academia, que é algo que eu gosto de usar muito, né? Como exemplo. Coloco os primeiros dias de academia. A pessoa fica morta, com vontade de não ir mais e tudo mais. É porque você está com uma nova atividade na sua rotina. Então, no começo, você vai gastar energia na criação da rotina. Quando ela estiver criada, a sua energia vai ser gasta na execução da rotina. Olha como isso é legal, gente. Olha como é mágico. Você, na criação, é natural que você demande muita energia para fazer aquilo ali novo, aquela novidade, e tenha pouca energia para fixar conteúdo. Tenha pouca energia para lembrar do que você está lendo e entender o que você está lendo. Mas depois que a sua rotina estiver formada, essa energia que você gastava na formação, você vai passar a gastar na execução. Por isso que é tão importante criar o hábito, gente. Por isso, eu expliquei logicamente para vocês. Por isso que quando vocês param de estudar, seja por que for, quando vocês voltam, vocês têm dificuldade, porque a rotina foi desfeita e agora a sua força de vontade é limitada. Não acredito nesses coaches malucos aí, que eu não sei onde essa galera estuda, que acha que a energia é ilimitada. Não, basta querer. Basta você querer, meu amigo. Queira que você conseguirá. Você tem toda a energia do mundo. Mentira, não tem. A nossa energia é limitada. Tanto é que quando a gente gasta energia, a gente tem fome, meu irmão. Isso foi provado também lá em Israel. Um experimento que foi feito com juízes. E dizia que a gente está falando de estudo para delegado, né? O experimento dizia que era mais ou menos assim. Os juízes, eles eram considerados as decisões dele quando eles acabavam de chegar no trabalho, que eles estavam super bem, descansados, satisfeitos, saciados, né, de fome. Aí eram comparadas as decisões no início e comparadas as decisões antes do almoço. No início, a maior parte das decisões era liberando provisoriamente os presos. Por quê? Porque eram decisões que tinham que ser relativamente bem fundamentadas para liberar, e aí eles tinham disposição para fazer.
No final, perto do almoço, as decisões, a maioria era negando a liberdade provisória. Por quê? Porque para negar a liberdade provisória era muito mais fácil. Eles precisavam de pouca energia. Então, a sua energia, a sua força de vontade, ela é finita. Se liguem, não gaste energia em besteira. Por isso que eu recomendo sempre você estudar no seu período mais fértil do dia, digamos assim. Ah, mas eu estudo e trabalho. Se der, às vezes não dá, se der, trabalhe no seu período menos fértil. Menos fértil. Porque eu quero acreditar que você quer passar em concurso. E para passar em concurso, a gente tem que ter prioridade, tá? Prioridade, gente. E aqui a gente já entra em outra questão. Eu falei de tempo para vocês, né? Falei do tempo da maneira macro, de maneira micro, mas quando uma pessoa me diz que não tem tempo, eu sempre vou questionar ela. Você sempre tem tempo. O tempo é o mesmo para todo mundo. Você não tem prioridade, tá? Professor, mas eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, tenho 2 empregos, tenho filho para criar, tenho casa para cuidar e tudo mais. Beleza, então nesse momento a sua prioridade não é estudar para concursos públicos. E olha só que mágico, não há problema nisso. Não há problema. Só não venha me dizer que você não tem tempo. Você só está gastando o seu tempo em outras atividades. Tudo bem? Aí alguém vai me dizer, não, professor, mas beleza e tal. Mas realmente eu preciso de tempo. Se eu tiver tempo, eu consigo estudar. Se eu tiver tempo. Aí muita gente falava disso. Aí beleza. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia todo mundo teve tempo. Todo mundo teve tempo. Sendo que a grande maioria das pessoas não estudou. Quem conseguiu abstrair e estudar, está aprovado com certeza hoje. Com certeza. Por quê? Porque teve uma discrepância. Entre a pessoa que não conseguiu lidar com a pandemia, ela parou de estudar, então ela estagnou. E o que conseguiu estudar, subiu muito. Não é aquela que os dois ficam estudando, sendo que um estuda um pouco mais que o outro, entendeu? Gente, vocês já perguntaram uns 10 vezes aí. O desconto é para quem acordar amanhã 6 da manhã até acabar as 50 primeiras vagas, tudo bem? Então, desconto de 50% na nossa orientação do Metodem é quem acordar 6 da manhã até acabar as 50 primeiras vagas. Beleza. Então, veio a pandemia e a pessoa teve tempo, mas não estudou. Não estudou. Porque eu vou falar agora para vocês que nunca existirão as condições perfeitas. Nunca existirão condições perfeitas. E agradeça a Deus por isso. Porque se existirem e você não passar, você fatalmente vai se desmotivar. Não entendi, Adalberto. Olha só, sempre você está terceirizando para alguma coisa. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí teve um determinado momento que você tinha tudo. Você estava com as condições perfeitas. Organização dos seus estudos, o melhor material, o melhor tudo. Foi fazer a prova, não passou. Por quê? Porque você pode não passar por inúmeros motivos. Tá? Inúmeros motivos. Sendo que aí você pensa consigo, poxa, na vez que eu achava que eu ia passar, que eu tinha todas as condições perfeitas, eu não passei. Imagine quando eu não tiver. Não adianta estudar. Essa é a conclusão que você chega. É errado, tá bem? Eu já cansei de ver, acontecer inclusive comigo. Às vezes a aprovação vem quando você menos espera. Eu tenho certeza absoluta que aconteceu com alguém que está nessa live aqui ao vivo. A aprovação vem quando você menos espera, simplesmente porque você deixou o tempo fazer o trabalho dele. Você não se preocupou. Você não quis dar onde Senhor tempo. Tudo bem? Então deixem o tempo fazer o trabalho dele, pessoal. Deixem o tempo fazer, não é difícil. E aí você acaba focando no que está no seu controle, que é o quê? Estratégia de estudos. Execução da estratégia de estudos. Comportamentos padrões que fazem você crescer
pontuação. E é disso que a gente vai falar aqui. Deixa eu ver só se tem alguma coisa a falar sobre o tempo ainda. A última, para finalizar, é a questão do tempo como grandeza, de você deixar o tempo fazer o trabalho no sentido de fixação de conteúdo. E tem a ver com o tema que muita gente adora, que é o tema da revisão de estudos. Tudo bem? Revisão de conteúdo, pessoal, tem a ver diretamente com o tempo. Vocês lembram, né? Muita gente, inclusive, ainda acredita nessa balela. Imagino que muita gente já tenha ouvido falar. Eu mesmo falando disso, então eu vou ser mais breve nisso. Mas não caiam naquela balela de você querer determinar quando você vai esquecer as coisas para que, nesse momento, você possa estudar e não esquecer. Por quê? Olha o que eu acabei de falar. É uma tentativa de controle do tempo. Você está tentando controlar quando você vai lembrar de algo. Gente, se isso daí fosse verdade, você não lembraria de algo que você leu há 15 anos uma vez? Se você pudesse controlar isso, você só leu um negócio, uma coisa há 15 anos. Você leu um livro há 15 anos, uma vez. Só uma vez. E você leu a lei de falências, vamos colocar de delegado, leu a Lei Maria da Penha ontem, pela 20ª vez. Aí eu te pergunto algo da Lei Maria da Penha e você não sabe, mas eu te pergunto algo que você leu uma vez há 15 anos, você sabe. Como é que isso se explica? Porque a gente não consegue controlar. Não, eu não tenho explicação para vocês sobre isso. É algo aleatório. É algo aleatório. Não tem como controlar. Se não tem como controlar, por que raios você cria sistemáticas para tentar controlar isso? E é qualquer sistemática, tá, gente? Não é obrigada a ser aquela mais comum de um dia, uma semana, um mês e 6 meses. Eu posso, por exemplo, criar e achar que tem... Não, ó, essa daí não dá certo, não. Mas aqui é 3 dias, 12 dias, 40 e 87, dá certo. Você está vendo como não tem lógica? Aqui é 30, 60, 90, 120, 150, dá certo. Não tem nenhuma lógica, porque você não tem qualquer controle. E tem um outro problema. Quando você acredita nisso daí, você se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo em si. Se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Então, você se preocupa mais em matar aquela revisão que você tinha se proposto do que propriamente entender o que você está lendo. Você só quer ter a meta batida. Como se você, para ser aprovado no concurso público, você tivesse que ler determinado número de metas. E não é assim. Não é assim. Infelizmente, né? O concurso público não é aquela... Não, se você acabar de ler esse livro, você está aprovado. A sua função é acabar de ler esse livro. Não. É você lembrar na hora da prova. Então a gente não tem como controlar. Não tem como controlar. Então esqueçam qualquer tipo de controle sobre o que você vai lembrar e o que você vai esquecer. O que é que você pode trabalhar, pessoal? O saldo da lembrança. Então eu vou tentar estudar de uma maneira que o que eu lembrar sempre seja maior do que o que eu esquecer. Preste atenção nessa parte que é importante também, tá? Então, mais uma vez, eu vou tentar estudar de uma maneira... Porque eu sempre vou esquecer coisas, sempre. Inclusive, há um capítulo nesse livro aqui, Como Aprendemos, que se chama... O poder do esquecimento. O poder do esquecimento. É porque vocês veem invertido, né? O capítulo se chama O Poder do Esquecimento. O que é isso? O que é que ele fala aqui? Que a gente precisa esquecer para lembrar. Imagina se a gente lembra de tudo que tem acontecido na nossa vida. A gente não vivia, né?
não vivia. Então, a nossa memória ela tá sempre filtrando coisas, sempre filtrando para tentar otimizar o máximo possível o que nosso cérebro vai lembrar. E detalhe, o nosso cérebro ele é treinado para gastar pouca energia. Pouca energia. Então, meu irmão, se ele puder esquecer, ele vai esquecer. Porque lembrar as coisas gasta energia. Tá? Então, mais uma vez, a gente tem que tentar bolar de um jeito para esquecer menos do que vai lembrar. Sempre a gente vai esquecer coisas, mas vamos tentar lembrar mais do que esquecer. Como a gente faz isso? Dando pistas para o nosso cérebro. Dando pistas para o nosso cérebro. Por exemplo, sabe uma coisa que é engraçada? Bem maluca assim. Vão achar, porra, mas que lombra é essa sua? O nosso corpo, ele não precisa lembrar de respirar. Que lombra, ela vai falar umas lombras de vez em quando. O nosso corpo não precisa lembrar de respirar. Porque se ele precisasse lembrar de respirar, a gente esquecesse, a gente morria, né, pessoal? Mas a respiração é um ato voluntário, sendo que o cérebro controla isso porque ele é a máquina mais inteligente que existe. Então ele controla isso, a gente não precisa lembrar de respirar. Tudo bem? Então a gente tem que tentar mandar pistas para o nosso cérebro para que o que a gente considere relevante, ele entender como algo essencial para nós. Vocês estão me acompanhando, galera, até aqui? Me mandem corações aí se vocês estão me acompanhando, que essa parte é importante também para vocês entenderem como deve funcionar um bom sistema de revisão. Então, para a gente tentar ajudar nosso cérebro, a gente tem que mandar pistas para ele entender que aquilo é relevante para nós. Quando você lê algo uma vez, algo chato, não estou falando do livro que a gente leu há 15 anos e ainda lembra, algo chato como direito empresarial. Quando a gente lê algo chato uma vez, a gente está dando alguma pista para o nosso cérebro que ele precisa lembrar daquilo ali, ou ele vai descartar aquele conhecimento? Porque você não adianta pedir ou rezar para o seu cérebro e dizer: ô cérebro, por favor, lembra disso. Eu quero muito lembrar disso na hora da prova. Não é assim que funciona. Não é repetindo 50 mil vezes a mesma coisa, uma depois da outra, tentando decorar. Não é assim que você manda a mensagem para o seu cérebro para você lembrar. Não é assim. Então, ler uma vez, qualquer que seja o conteúdo, principalmente se for algo chato, não vai te ajudar em nada. Por isso que eu digo, leia 10, bem melhor ler 10 vezes um resumo de 80 páginas do que uma vez um livro de 800 páginas para fins de concurso público. Você vai gastar o mesmo tempo, porém, fixação de conteúdo para o cérebro, você vai ter passado uma vez lendo o livro e vai ter passado 10 lendo o resumo. Qual vocês acham que o cérebro vai considerar? Por isso que quando eu falo isso, não é de mas o Adalberto, ele recomenda estudo muito superficial e tudo mais. Mas é superficial porque o nosso cérebro é limitado, galera. Depois ele vai se preocupar com aprofundado. De início eu quero que vocês lembrem. Para mim não adianta de nada vocês lerem alguma coisa e não lembrarem na prova. Eu como orientador, não adianta de porcaria nenhuma. Eu quero que vocês lembrem e acertem a porcaria da questão. É só isso. Eu não me considero um grande, um grande incentivador do conhecimento, pedindo para vocês lerem 10, 15, 20 vezes uma lei, um resumo e tudo mais, sendo que eu sei que isso dá certo. E eu quero que vocês passem em prova, não quero que vocês virem professores. Vocês podem até virar depois.
Mas a minha função aqui ajudando vocês é fazer com que vocês lembrem na hora da prova. E para lembrar, precisa repetir. E a repetição é a forma mais simples de revisão de conteúdo. Tudo bem? Mas ela tem um aspecto que é bom você entender. Você lê uma vez, tá? Você lê uma vez. Quando você volta, o que é que vai acontecer com a sua memória se quando você voltar, você ficar pulando conteúdos que você acha que sabe? Quando você vai repetir o conteúdo, quando você repete, você leu, você lê um resumo ali, 200 páginas. Aí voltou e vai ler de novo. Aí disse, não, mas aqui eu já sei. Qual é a mensagem que você está mandando para o seu cérebro, pessoal? Qual a mensagem que você está mandando para o seu cérebro quando você pula um conteúdo? Super contraintuitivo, né? Você acha, poxa, vou ganhar tempo aqui. Vou pular e vou só no que eu não sei. Você está mandando a mensagem que aquilo ali não é importante. Então, por mais que naquele momento, se você for questionado, você vá lembrar daquele conhecimento, na hora da prova, de tanto você pular, na hora da prova você não vai lembrar. Porque você não mandou a mensagem certa para o seu cérebro. Então, é um erro que muita gente comete. Então, não pulem conteúdos. O máximo que você pode fazer é ler mais rapidamente. Lembra que eu falei ontem? Quando você sabe um conteúdo, você vai ler aquilo ali mais rapidamente. Quando você não sabe, você vai ler mais lentamente. Então isso é natural, mas não pule o conteúdo. Por isso que nos nossos cursos a repetição é feita do mesmo jeito que foi feita a primeira leitura. Então, eu não saio pulando o artigo, eu não saio pulando o resumo e tal. A mesma sequência inicial a gente volta e lê de novo. No máximo, os conteúdos que são mais relevantes vão ser repetidos mais vezes. Assim, é uma coisa que eu acabei pulando. Quando você tem que fazer escolhas trágicas, quando você sabe que você vai esquecer algumas coisas, é melhor você esquecer o que cai mais ou o que cai menos? É melhor você esquecer o que cai mais? É uma pergunta óbvia, tá? É uma pergunta óbvia. É óbvio que é melhor esquecer o que cai menos. Porém, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quando você pega um conteúdo e estuda uma vez só porque está no edital, eu falo assim, olha, esse conteúdo aqui, eu sei que ele não é relevante, mas eu vou dar uma olhadinha nele só por via das dúvidas. Eu vou pegar e vou ler. Ele é relativamente longo, mas eu vou ler só por via das dúvidas. Você vai ler só uma vez, porque você sabe que ele não é um conteúdo que é muito cobrado. Você vai, na sua cabeça, não, só vou dar uma olhada uma vez, vou gastar relativamente pouco tempo, sendo que de tanto somar esses conteúdos que não são relevantes, você vai acabar gastando um tempo que vai ser totalmente inutilizado. E a gente falou de tempo aqui, né, galera? E aí, por isso que quando a pessoa diz que não tem tempo, eu jogo uma não é prioridade, ou então se está gastando seu tempo de estudo é errado, meu irmão. Porque numa dessas, você está gastando tempo, você podia estar com sua família. Você podia estar nessa 1 hora que você vai estar lendo coisas inúteis que você não vai lembrar, você podia ter parado de estudar, estando com sua família, com seu filho, assistindo uma série, descansando a sua cabeça e consolidando o conhecimento que é efetivamente relevante. Mas aí o que é que você não está fazendo isso, está cansando mais o seu cérebro com algo que você não vai lembrar. E isso é gasto de tempo também. Por isso que eu sempre falo muito do aspecto tempo. Tudo bem? Chega, cansei, porque tem umas coisas que me revoltam. Mas enfim. Então sobre a revisão. Você vai repetir os conteúdos que mais caem
Quantas vezes, Adalberto? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Inúmeras vezes. Por exemplo, no nosso curso, você vai iniciar no curso de delegado. Lembra que eu falei das 5 matérias ontem? Você vai estudar as 5 matérias por 3 meses. Só as 5. Penal, processo penal. Penal processual, constitucional, administrativo, legislação penal especial. Na delegado federal ainda tem tributário. Você só vai estudar as 5. Mas, Adalberto, as outras matérias, como é que vai? Vão entrar com o tempo. Sendo que, para mim, eu quero que você desenvolva uma base excelente nessas daí, que não precisará, mas você vai mandar tanto mensagem, vai repetir tanto, em tão pouco tempo, que você vai desenvolver uma habilidade nessas matérias diferenciada. E isso tem a ver com aprendizagem. E aí, quando as outras forem entrando, elas vão entrando de uma maneira mais natural, em que você vai estar mais maduro, porque o que é de fato importante, você já está com uma base bem formada. Essa é uma das principais diferenças com relação ao intensivo anterior, que a gente colocava já várias matérias desde o início. Porque eu tinha 6 meses, agora eu tenho 1 ano para ensinar para você estudar bem. Então, os 3 primeiros meses vão ser só dessas matérias. E aí depois vem direitos humanos, civil, empresarial, criminologia, medicina legal. Tudo bem? Então, esse tempo aí vai ser bem gasto? Com certeza, porque você só está estudando o que cai de forma repetida e mandando principalmente a mensagem para o seu cérebro. Cérebro, isso aqui é importante. Eu tô lendo pela 10ª vez essa lei e tudo mais. Então é importante, o cérebro vai captar para você. Beleza? Show. Então a primeira maneira de revisar é repetir. A segunda maneira de revisar, que é uma maneira muito boa também, são as questões, tá, gente? Por isso que quando eu proponho estudo, a gente propõe colocando resolução de questões todo dia do que você não estudou no dia. Por quê? Porque quando você faz aquelas questões, você vai revisar conteúdos que você já viu. E quando eu falo revisão, a revisão, gente, nada mais é o seu cérebro ter novo contato com aquele conteúdo. Não importa como aquele conteúdo chega. Se eu chegar para você e dizer, eu tô conversando com você numa mesa de bar, tomando cerveja, você estuda para delegado, aí eu tô conversando com você e falo, olha, eu acho que a prisão, ela deve, os tipos de prisão, a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão... lembrei de prisão militar. Mas enfim, os tipos de prisão, eles devem ser revistos. Só o fato de eu falar isso para você, você teve um novo contato com a matéria e lembrou dos tipos de prisão. Já revisou. Tudo bem? Então, a revisão nada mais é do que um novo contato com aquele conteúdo. Então, você pode ter um novo contato repetindo a lei, pode ter um novo contato repetindo o material resumido, pode ter um novo contato pela jurisprudência, pode ter um novo contato pela resolução de questões. Pode ter 4 formas aí de você ter contato. O que é que vai ser importante? Que a ligação que você faça com o que você já viu seja espontânea. Importante isso também. Gastrite está batendo aqui. É muito importante que essa conexão, essa lembrança entre o que você está vendo naquele momento e o que você já viu nessa sua revisão, ela seja feita de maneira espontânea. Quando é que... Porque a ligação fica bem mais forte. Quando é que não é espontânea, Adalberto? Quando não é espontânea é como muita gente propõe estudo, né? Muita gente. Você leu ali a parte de prisão no Código Penal, depois leu uma parte doutrinária de prisão, depois viu a jurisprudência sobre prisão, depois fez questões sobre prisão. As quatro fontes você estudou sobre prisão. Você vai estar um doutor em prisão, com certeza. Porém, em termos de fixação de conteúdo para a sua prova, isso é péssimo. Por quê? Porque na hora da prova, você não vai ter aprendido a pensar Aliás, na hora, se você fazendo isso, quando está resolvendo questão,
Você não vai ter aprendido a pensar de maneira aleatória. Porque, convenhamos, gente, você acertar um monte de questão de prisão depois que você acaba de estudar é no mínimo sua obrigação, tá? No mínimo sua obrigação. Agora, quando você bota o seu cérebro para trabalhar, para lembrar aquele conhecimento, você vai treinar ele para a hora da prova, que é a hora mais importante da sua preparação. Lembra que a gente falou ontem, né? Então, as questões elas têm que ser encaradas como forma de revisão, mas também pensando na hora da prova, de treinar o seu cérebro para a hora da prova. Tudo bem? Então, primeira forma de revisar, repetição. Segunda forma de revisar, questões. E a terceira forma de revisar tem a ver com questões. E tem a ver com um pouco a ver com repetição também. Se fosse uma junção das duas. Isso é um modo que eu recomendo. Eu não vi outras pessoas recomendarem. De repente já tem alguma outra pessoa que recomenda. Tem inclusive um vídeo na plataforma ensinando mais direitinho como fazer isso. Que é o seguinte: quando você faz questões e erra, vai ter aquele conhecimento que você precisaria para acertar aquela questão, concorda? Quando eu estava lendo na lei seca, no Vademécum, ou no resumo, eu não grifava nada. Até fiquei de fazer um post sobre isso, acabei não bolando ainda. Gente, eu sei que tem muita gente que gosta de ir grifando, tem muita gente que orienta para concurso, que orienta a grifar, e grifar de várias cores, e usar várias canetas, e fazer várias anotações. Como é que eu fazia? E aí você escolhe o que for mais conveniente para você. Eu não grifava nada. O máximo que eu fazia, eu pegava uma caneta e às vezes, por a caneta envolver energia mecânica, né? Eu ia seguindo ali com a caneta, mas que não ia servir de nada. Eu sabia que não ia usar aquilo para nada. Eu não grifava nada, tá? Por que eu não fazia isso? Porque quando eu tô lendo, eu não quero usar o meu cérebro para ali naquela leitura dizer o que é importante. Porque o que é que vai dizer o que é importante, pessoal? Sou eu que digo o que é importante para lembrar? Sou eu que falo? Quem é que fala o que é importante para você lembrar? Quem é que fala o que é importante para você lembrar, gente? Muito bem, Lidiane. A questão. Eu não estou fazendo questão, eu estou lendo. A questão manda. A questão manda porque você está estudando para passar numa prova. Então, se a questão é que manda e eu não estou fazendo a questão naquele momento, eu não vou grifar nada. Não vou grifar nada. Eu vou só ler. Mas beleza, naquele mesmo dia eu vou fazer questões, porque todo dia a gente coloca para você fazer questões do que você não estudou. Aí você errou a questão e você foi ver o comentário e viu que determinada questão exigia o inciso 57 do artigo 5º. Exigia o inciso 57 do artigo 5º. Você vai lá no inciso 57 do artigo 5º e grifa. Por quê? Você errou aquele livro, você não lembrou do inciso, da redação do inciso 57 do artigo 5º. Tá? E aí você fez outras questões de constitucional, depois errou no artigo 37, parágrafo 6º, depois você errou uma no artigo 28, parágrafo 1º, e aí você foi grifando. Você vai lá no seu Vademécum e grifa. Mesma coisa com doutrina, tá? Você errou uma questão de atos administrativos que exigia lá o COFINFOMOB. Então você vai lá na parte de atos administrativos, procura aquele conhecimento e grifa. Você só grifa isso. Tá? Só grifa isso. Quando você estiver lendo na sua leitura normal, e a sua leitura normal, você não pula as coisas, você lembra, né? Você não pula as coisas na sua leitura normal. Então, quando você estiver lendo na sua leitura normal, vai estar as coisas grifadas ali, são questões que você errou. Ou seja, questões que não estavam bem fixadas na sua memória. Consequentemente, você vai olhar com mais atenção para aquilo ali, porque está grifado e você já errou. Ou seja, vai ficar mais bem fixado. Deu para entender? Deu para captar aí? Imagino que sim, né, gente? Mas tem coisa melhor do que isso. Então, isso é no seu estudo regular. Quando chegar 2 dias antes da prova, é aquele momento de você tentar otimizar o máximo possível o seu estudo. O que é que eu fazia? Pegava o meu Vademécum e aí eu pulava.
Porque perceba, 2 dias antes da prova, não ia dar tempo de eu ler de novo o vade-mecum inteiro. Aí eu ia pulando só no que estava pintado. Só no que estava pintado. Para reforçar ainda mais aquelas coisas que caíam em prova e eu tinha errado. O que é que não estava grifado? O que não caía em prova ou o que eu tinha acertado. Então, perceba, eram relativamente poucas coisas relativo ao tanto de coisas que teria para eu revisar. E eu revisava muito rápido. Ganhava muito tempo. E era uma revisão extremamente eficiente. Galera, eu sempre falo para os alunos, seguidores e tudo mais, que eu não tinha como concorrer com os meus concorrentes com tempo de estudo. Eu sempre tinha menos tempo que eles. Consequentemente, eu lia menos. Então, eu tinha menos conhecimento lido que eles. Eu trabalho aos meus 18 anos e 2 expedientes, enfim. Então eu tinha que tentar bater eles de outra maneira. E a maneira que eu encontrava de bater era por estratégia. E isso daí eu sabia que todo mundo estava se desesperando, lendo um monte de coisa e tal. E eu sabia que essa tática pouca gente usava e eu sabia que ela era eficiente. Vocês têm que tentar. Eu sempre tentava fazer mais pontos do que o meu conhecimento deixava, digamos assim. Ao passo que eu sabia que muitos concorrentes meus faziam menos pontos do que o conhecimento deles. Ou seja, muita gente sabia muita coisa, mas não fazia uma pontuação condizente. Não fazia uma pontuação condizente com o conhecimento que eles tinham. A minha pontuação também não era condizente, para mais, tá? E isso, paciência, são regras do jogo, a gente tem que saber trabalhar com elas, tá bem? Então, essas são as 3 maneiras de revisar, pessoal. Como eu falei para vocês, a repetição, ela vai ser a repetição e as questões vão ser no estudo regular. E essa de ver os grifos mais velhos do estudo no estudo de reta final. Vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, sei que tem algumas pessoas curiosas, como vai ser dentro da plataforma, tá? Dentro da plataforma do nosso curso que começa amanhã, 6 da manhã começa, e eu vou só de novo reforçar isso para vocês, tá, gente? Porque a gente teve uns probleminhas na vez passada que o pessoal não acreditou, tá? Não acreditou. Pessoal, eu achava, acabou o desconto, eu achava que ia fazer mais tempo, porque o pessoal normalmente faz isso. Não vai. Quando acabar as 50 vagas, o sistema é automático, ele vai simplesmente passar para o segundo lote. Então, acordem cedo para garantir uma vezinha, né? Uma vezinha. Os cronogramas eles começam a ser disponibilizados a partir do domingo, todo domingo vai ser disponibilizado um cronograma, mas vocês já veem diversos vídeos que a gente disponibilizou na plataforma a partir de amanhã, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a plataforma. Estão vendo aqui, né, gente? Bem, aqui tá os planejamentos, as orientações iniciais, tá? Tem um monte de orientações iniciais aqui. Como funciona o método ADN, aí você clica, aí vai abrir um vídeo meu, eu explicando, um vídeo de 5 minutos explicando como funciona. E aí tem, vídeo, gestão de tempo. O que é a gestão de tempo? É quando você tem mais tempo do que o disponível no cronograma ou tem menos tempo. Como você vai gerir esse tempo? Gestão de materiais. Tem um outro vídeo, que é quando você tem um material diferente do que está sugerido. Você pode utilizar o seu material, tá bem? A bibliografia sugerida, a bibliografia que a gente recomenda, você pode usar a sua. Como ler a lei seca, como ler os resumos, como fazer questões, tudo isso logo para você ir pegando. Como fazer provas, enfim, várias dicas. E aí os cronogramas de estudo baseado em tudo que eu falei para vocês. Você clica aqui e ele vai abrir o cronograma de 4 horas. Vou abrir aqui o de 4 horas e o de 6 horas para vocês verem. Delegado civil, lembrando também tem delegado federal. Ambos você tem acesso, tá bom? Ambos você tem acesso. Poucas diferenças entre eles. O delegado federal vai ter tributário desde o início e uma outra mudança na sequência das leis. Mas muitas semelhanças também, tá? Então, você clica aqui, método ADN delegado, abriu. É um PDF, tá? E aí você baixa e vai ter o que ver. O formato para quem faz nossas retas finais é o mesmo, gente. É o mesmo. O que é que vai mudar?
a sistemática de revisão, de repetição, alguns filtros, por exemplo, você vê aqui que a banca, qualquer banca, desde que você coloque os cargos, a gente atualizou alguns assuntos que passaram a ser mais cobrados em algumas provas, como por exemplo, a LGPD, que a gente colocou, eu acho que era de 6 horas que tem a LGPD, que estava sendo bem... tá aqui, ó. Leitura parcial da LGPD, os artigos que são para ler. Bem, algumas sequências a gente mudou para ter mais didática, por exemplo, princípios do direito penal. As retas finais a gente normalmente pula princípios. Aqui a gente colocou porque a gente está com mais tempo. A didática vai prevalecer aqui. No caso, a gente não vai colocar uma sequência de qualquer jeito. E aí depois já inicia a teoria geral do crime. A diferença de 4 para 6 horas é o que o de 6 horas tem 4 horas. Vamos ver aqui o de delegado federal de 6 horas, tá bem? Para vocês terem noção. Toda semana tem um vídeo meu, tá bem? Falando alguma coisa também nos cronogramas. Nos cronogramas não, cada semana. Pera aí, pronto, abriu aqui delegado federal, tá? Esse aqui é o delegado federal, então já vai entrar aqui direito tributário, deixa eu ver, LGPD, legislação penal extravagante, princípios do direito tributário já entra aqui, tá? Então, tudo isso você vai ter acesso quando você entrar e se inscrever no nosso curso. O preço com desconto, ele é de R$ 997. Em até 12, salvo engano, porque quando a pessoa parcela, dependendo do número de parcelas dela, vai incidir juros. Então, mas se você parcelar em até 12 vezes, são 12 de 99, tá? Só para vocês terem ideia, os preços dos nossos intensivos normais, a gente cobrava por mês 237. Esse vai ser 12 de 99. Claro que você vai ter o comprometimento do seu cartão, mas é 12 de 99, uma orientação por 12 meses. 12 meses. Tudo bem? Depois que acabarem as 50 primeiras vagas, se você eventualmente perder, aí vai para 1.397. Vai aumentar, mas mesmo assim, se você colocar na ponta do lápis, fica bem mais barato do que o valor que a gente tinha antes. E o último preço, que é o do último lote, é 1.797. Tudo bem? Então, essas são os avisos para vocês. Tentem não perder amanhã. As dúvidas vocês podem tirar na plataforma. Também tem a nossa equipe que está de prontidão para tirar dúvidas. E é isso, beleza? É isso, galera. Beleza? Então, amanhã, 6 da manhã, começa o primeiro lote. Valeu, boa noite, hein? Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.